Admitir todos. Olá, boa noite. Sâmia, Luiz. E aí, pessoal, como vocês estão? Tranquilo. Deixa o pessoal entrando. Vou colocar lá no Ava também. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Beleza, e você? Tudo certo. Chuvinha? Então, deu uma chuva mais cedo. Aqui tem Tá 15, 20 chovendo minutos. aqui na Mata da Praia, tá caindo um pé d'água. Eu tinha colocado um monte de roupa ali, eu saí correndo. Eu falei assim, gente, eu já vou avisar para os meninos que eu crio o link, deixa eu tirar essas roupas, tudo que eu tinha colocado aqui fora. Às vezes molha, né? Eu saí correndo, tirando tudo como se... Mas é bom, né? Chuvinha é bom. Só não pode ter prejuízo lá pro sul, que essa semana começou a chover e já deu o princípio de começar a alagar lá, né? Vinte e quatro. Deixa eu ver. Pode falar. Tô esperando. Saiu alguma coisa do Mac, cara? Com relação às aulas, retorno? Sim. Saiu prorrogando até junho. A faculdade acho que postou uma portaria. Acho que não vi, não. Não, acho não vi. Por isso que eu tô perguntando. Saiu falando que vai ser até junho. Tanto é que a gente já encaminhou, né, para a assessoria para poder fazer a prova final como se fosse trabalho também, porque se todo o semestre está sendo com trabalhos, né? Sim. A prova final também. Então esse semestre já era mesmo, né? Já era assim, né? De aula... Não, já era que eu digo de aula... Eu acho que a gente já está em maio, né? Falta 3 semanas para o fim do semestre, para iniciar o final do semestre, né? E o retorno, assim, hoje a gente já teve uma reunião com relação ao próximo semestre, que a programação para o retorno aí no próximo semestre, as medidas, né, que a faculdade vai tomar para o retorno, porque querendo ou não, quando retornar, não vai ser do mesmo jeito, né? A gente vai ter que adotar uma postura bem diferente, então vai ter que ser um novo mundo praticamente. Então a gente já está se reunindo para poder ver como é que vai ser ofertado, né, tudo. Entendi. Mas eles estão se preocupando com relação a isso. É todo mundo, na verdade, né? Sim. E essa fera aí vai participar da aula hoje? Ó, dá para ver ele aqui? Eu nem vi. Eu tô colocando lá no Ava o link também. Ok, agora deixa eu voltar para cá. Ele tá aqui, ó. Deixa ele fica. Ele às vezes ele aqui, aí vai lá e dá um bitoco aqui no chão, aí sai para lá para pegar as calopsitas. Daqui a pouco ele traz uma calopsita na boca, quando vai comer. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou colocar aqui para gravar no OBS. A parte da aula que eu vou começar a transferir agora para vocês, né? Que é esses segundos lá, essa segunda parte aqui. E aí, esse exemplo da aula passada, né, que fala de registro e tudo mais, a gente fez um apanhado geral, fizemos alguns exemplos. Hoje eu vou trazer para vocês um segundo exemplo de como vocês podem encontrar essa problemática. E aí eu já vou indicar para vocês que a gente tem que começar a pensar no trabalho, né, do segundo bimestre, nos trabalhos. Um dos trabalhos vai ser uma lista
como a gente já fez no primeiro bimestre, uma lista de aplicação normal. Vou soltar alguns exercícios para vocês fazerem. E o segundo trabalho, eu vou seguir a ideia que a Mariana me deu, que é a ideia que ela está aplicando de manhã para a turma. A gente sentou e aí no final dessa ideia que eu gostei, ela vai aplicar lá também, que é desenvolver algo que vocês consigam pensar numa aplicação para um problema qualquer da vida aí cotidiana de vocês e vocês utilizem algoritmos para fazer isso. Então, o segundo trabalho que eu vou passar para vocês vai depender do que vocês, né, buscam como experiência pessoal de cada um, e aí, em cima desses grupos, vocês vão conseguir desenvolver. Porque, senão, se eu soltar uma lista aí com mais 8, 9 exercícios para vocês fazerem, eu temo, né, que fique um pouquinho pesado para vocês resolverem essa lista e entregarem tudo até lá dia 30. E aí, por isso, eu tô tendo essa segunda proposta, que vai ser um trabalho. Vocês vão pegar uma problemática aí do cotidiano. Minha problemática, eu tô tendo a disciplina lá de cálculo 3, que eu faço rotação de acordo com a função, de acordo com funções lá. Posso criar uma função para poder ser aplicada lá e fazer uma motivaçãozinha para isso e utilizar o trabalho? Pode. Então, dependendo do que vocês tiverem de problemática, vocês vão poder atuar e fazer esse trabalho em frente a esse desenvolvimento. Então, eu vou dar Pode duas... Hein, Adam? Pode falar. Pode ser uma coisa simples, não? Uma calculadora? Não, coisa simples não. Rapaz, você só arruma uma coisa complicada, cara. Não, assim, mas aí deixa a Sandra falar, depois eu vou explicar. Fala, Sandra. Não, é só para perguntar. Pode ser o mesmo grupo dos outros dois? Pode. Agora vai até 5 pessoas, tá? No máximo. Aquele primeiro eu tinha colocado até 5, aí depois eu pensei, vou deixar 3. Mas aí a portaria que o diretor da faculdade postou, ele fala que os grupos podem ser de até 5 pessoas, né? E aí a pessoa pode fazer individual também, mas vai poder ser o mesmo grupo, e se tiver algum problema, vocês entram em contato comigo. Mas assim, Luiz, para poder deixar ser mais aliviado, eu vou soltar o trabalho, vai ser esse trabalho que vocês vão ter a opção, e vou soltar uma lista, tá? Vocês vão poder escolher entre fazer o trabalho e fazer essa segunda lista. Só que a segunda lista... sei lá, então. Eu achei que era só... Então a gente vai ter duas situações. Ou faz o trabalho, ou faz o trabalho, ou faz a lista. Isso, mas eu acho que pelo trabalho vocês vão ter um desenvolvimento bem mais tranquilo, assim, do que pegar e fazer as listas. Porque, querendo ou não... Acho que pela lista você não preferir fazer o trabalho, é isso, né? É isso, entendeu? Porque como o trabalho é uma aplicação que você vai ter a motivação de fazer, você vai criar as condições para o desenvolvimento do trabalho, talvez fique mais fácil para vocês. A lista já é uma coisa imposta, então você tem que pegar e fazer de acordo com o que alguém fala, né? O trabalho não, eu quero criar um sisteminha para poder fazer isso. As funções você eu que vou definir de acordo com a minha problemática, então eu vou criar e vou fazer, né? Eu acho que fica mais fácil fazer o trabalho, mas vocês vão ter essa opção, né? E aí aqueles que quiserem trilhar para um lado vão, e aqueles que quiserem trilhar para o segundo lado podem ir também, né? O importante é todo mundo conseguir fazer os dois trabalhos e utilizar o tempo aí para a gente conseguir fazer isso. Beleza? Joia? Show. Esse exemplo aqui eu vou relembrar com vocês da aula passada, tá? Eu vou passar, deixa eu colocar aqui no Zoom também, acho que o Zoom já está gravando. Então, esse exemplo da aula passada que eu vou retomar com vocês, a gente, querendo ou não, a gente já viu um pouquinho dele, mas a partir desse exemplo a gente vai construir a outra problemática que ele pode nos trazer. Deixa eu ver aqui, alguém entrou. Pode falar, Luiz. Só te interrompendo aqui. As notas vão ser lançadas dos trabalhos anteriores até amanhã. Fé em Deus. Fechou. Tá bom? Com muita fé, tipo assim, revisando. Eu já corrigi todos os trabalhos de 4,5, só que aí eu deixei para poder pegar os de 5,5. Como é que foi a avaliação da turma? Geral. Cara, sim. Olha, sendo sincero assim para vocês em relação ao geral, tá bom? Os trabalhos que eu encontrei. Tem muitas notas boas, mas tem alguns alunos que vacilaram. Aí eu entendo que essa aula vai ficar gravada, né? Para o pessoal que for ver depois. Alguns trabalhos, eu entendo que vocês possam ter a oportunidade de compartilhar entre vocês os trabalhos. Eu acho isso válido,
eu já fui aluno, eu sou aluno ainda de doutorado, e às vezes pô, tem uma aplicação que eu tenho que fazer, o cara já fez, ele vai lá, me ajuda e compartilha o arquivo, né? Mas vocês têm que fazer esse compartilhamento e usar isso aí a favor de vocês, sem isso ser prejudicial para vocês. Porque tem alguns alunos que pegaram o trabalho do coleguinha, né, com o nome do coleguinha lá no próprio detalhamento do trabalho e postaram. Tem noção do que é isso? Postaram o trabalho idêntico. Não se deram nem o trabalho de tirar o nome, né? Não tiraram nem o nome, tá? Assim, as mesmas funções, até o cabeçalho. Deu para ver que alguém teve o trabalho de fazer bem detalhadas as coisas, só que postaram o nome do outro, o trabalho do outro coleguinha, entendeu? E aí, Pô, sacanagem. Aí, nesse caso, assim, eu fui e falei assim, não, aí ele deve estar pensando que eu não vou abrir o arquivo. Mas só para mostrar para vocês, assim, não vou mostrar a planilha de vocês, mas é porque seria muito forçado, né? Mas eu vou mostrar uma planilha de controle aqui de outra disciplina aqui, ó, da mecânica, que eu também estou terminando. A correção que eu faço individual, de questão a questão. Demora um tempo, mas eu faço individual, de questão a questão. Aqui, ó, tem, por exemplo, questão 4,5 aqui, eu corrijo a primeira questão, a segunda questão e vou anotando. Faço uma pontuação de 0 a 6. Esse 0 a 6 aqui, assim, a pessoa pode ter até 6 acertos na questão. Então, se ela tiver os 6 acertos, ela leva a pontuação total. Eu faço isso para os dois trabalhos, tanto de 4,5 quanto de 5,5. E aí existem grupos, né? Existem pessoas, principalmente as que estão com 0, aqui que eu estou mostrando para vocês, mas isso aqui não é da sala de vocês, que também teve lá na mecânica, que a pessoa postou igual, e aí a consequência maior é que era um grupo, aí a pessoa individual postou o mesmo trabalho do grupo, e aí uma segunda pessoa postou um outro trabalho com o nome daquela que postou o trabalho inteiro do grupo. Entendeu? E ainda na hora de corrigir isso é muito difícil, porque eu olho assim e falo assim, pô, se essa pessoa postou o grupo é 0. Aí na hora que eu pego um outro grupo, uma outra pessoa que postou o mesmo trabalho, só com o nome, outro trabalho diferente, só com o nome daquela pessoa que está com 0, eu falo assim, o que eu vou considerar? E aí nesses casos, para ser bonzinho ainda, eu estou considerando metade do trabalho. Tipo, se ela postou, eu posso dar que ela postou por engano, e aí eu dei metade da pontuação para esses casos. Já chegou uma situação de pegar não falo igual, né? Uma coincidência. A verdade é essa. Porque, como é uma lógica, né? Aí, não declaração das variáveis, mas o mesmo... Porque só tem uma forma de fazer, né? Ou tá certo ou tá errado. Não tem intermediário, entendeu? O que vai mudar aí seria a declaração das variáveis, né? O nome, né? Como que a pessoa declarou. Acho que, no meu pensamento, né? O que vai mudar na programação seria isso, né? Porque a lógica do programa é uma só. Né? Só tem várias formas de fazer, né? Mas, tipo assim, às vezes tá... Mas olha, eu tô olhando, claro que eu tô olhando tudo, mas eu não tô nesse critério de ficar olhando lógica por lógica para poder ver se tá igual. Entendi. Igual no meu caso, eu fiz sozinho e mandei, entendeu? Uhum. Eu vai saber, sabe Deus lá se tem um doido que fez alguma coisa. Não, parecido, eu te garanto que não tem, entendeu? Mas no mesmo sentido, é isso que eu tô te falando. Não, né? Porque às vezes... tô falando dos trabalhos que são idênticos e mesmo assim... Não, aí é demais, pô, é sacanagem. Utiliza o nome, aí é achar que... Aí é absurdo demais. Entendeu? Mas minha preocupação seria essa. Tipo assim, às vezes você pega um trabalho de uma outra pessoa, não sei quem, mas tipo assim, com alguma situação parecida, aí você fala, pô, tá parecido, o cara só mudou as variáveis. Não, relaxa, pode ficar tranquilo, tá bom? Entendeu? Aí vai lá e me dá nota abaixo por causa disso. Não, relaxa. Não, tranquilo então. Galera, assim, no mais os trabalhos foram legais. Teve gente que fez no ano de 5,5, teve gente que fez 3 exercícios, teve gente que fez 4, teve gente que fez tudo, teve gente que fez 6. Então vai ser proporcional à aplicação. Eu estou rodando alguns trabalhos, alguns eu estou acompanhando a lógica, depende do formato que a pessoa me enviou, mas eu estou analisando caso a caso. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? E aquilo, né? Soltando a nota, depois também essa nota está sujeita à verificação. Se alguém não for se não achar que está coerente, pode chamar que a gente faz a verificação juntos, né? De qualquer forma, a gente também está sujeito a cometer equívocos aí na hora de realizar essa correção por não entender, né, a lógica aí dos trabalhos. O bom é que vocês trazem uma segurança, né? Porque não tem condição, igual uma prova, né? O cara faz a lápis. Aí, para ter direito à correção, tem que ser a caneta, entendeu? Nesse caso, não tem como o cara pagar, já mandou, já era.
Já era. Aí Não é? agora vai ficar lá, mas é comédia. Aí a pessoa, mas professor, meu trabalho foi metade da nota. O que aconteceu? Eu falo assim, cara, então, vamos lá. Você tem alguma coisa para me falar? Aí, Não. Aí... aí pronto. Tá bom? Vamos lá. Ah, Beleza, valeu. Alguém falou alguma coisa? Gabriel, pode falar, Gabriel? é só tirar uma dúvida. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho Boa atrasado, você já noite, estava Gabriel. falando dos trabalhos. Eu Você vai postei postar lá. o. Já postei. Você postou o primeiro. Você já postou os trabalhos lá? Não, postei não. Fala aí. Tô zoando, cara. Pode falar. Não, pô, tô comentando o seguinte: o trabalho do segundo bimestre, eu não entendi. Você vai dar as duas opções, né? Eu vou fazer assim, Gabriel. O primeiro trabalho vai no 4,5. Eu vou postar essa semana. É uma lista. Tá? Aham, ok. Uma lista aí de Ok. 6 exercícios para vocês fazerem. O segundo trabalho vai no 5,5. Vocês vão ter a opção. Ou vocês vão pegar um problema do mundo real, pode ser qualquer coisa, pode ser até uma parte do Uhum. TCC para aqueles que estão fazendo TCC, uma parte sem que vocês querem resolver em si. Tá? Já tô perdendo sono já com o TCC, deixa ele Aí quieto. usa para todas as disciplinas. Aí pega Tá, uma beleza. parte do trabalho, faz lá, uma parte da problemática, pode ser do dia a dia, eu quero controlar, sei lá, quero fazer um programa para poder controlar o nível das chuvas de acordo com as semanas e blá. Cria uma problemática que você tem no seu dia a dia e usa algoritmos para poder fazer. Pronto. Ok. Essa aí vai ser a primeira opção. A segunda opção é pegar uma lista que eu vou soltar também e fazer. Aí o que eu estava falando para o pessoal de acordo com os trabalhos, a lista vai ficar mais difícil de ser feita, né, do que os próprios trabalhos. E aí nessa lista, eu não vou ficar que nem nessa primeira lista resolvendo em sala de aula, né? Porque senão eu estaria Ok. facilitando para aqueles que estão fazendo o trabalho. Vai ser a lista ou o trabalho vai no 5,5. Entendeu? Tá, beleza, show, entendi. Pode fazer os Valeu. dois também, se tiver tempo sobrando. Se tiver, não tem? Pessoal, vamos relembrar então esse exemplo aqui de registro, né? A parte da aula passada que a gente estava tocando, que falava sobre a representação de um registro a partir de uma estrutura, né? Um struct aluno. Aluno é uma estrutura, um registro que possui idade, matrícula, coeficiente e período. O nome dessa estrutura, chamada aqui pela definição do TypeDef, também pode ser acionado pela abordagem de T aluno. Se eu quisesse alterar aqui isso aqui, eu poderia colocar o tipo de dado aqui alterado como sendo qualquer uma representação que eu achasse conveniente. Depois eu iniciei aqui o registro da função, né, o início da função da minha função principal. E aí eu criei várias estruturas do tipo T aluno, né, aluno 1, aluno 2, aluno AUX 1, aluno AUX 2 e aluno puro. E em cima disso aqui eu fiz algumas solicitações. Uma solicitação para poder inserir idade, matrícula, coeficiente e período. Então, nos 3 casos aqui do exemplo da última aula, a gente só está armazenando esse tipo de solicitação para completar os dados da minha struct aluno. Minha struct aluno e possui esses campos aqui como a gente já tinha definido. Depois que a gente fez isso, a gente já verificou como que eu posso fazer a igualdade desses elementos de uma struct para outra e depois como que eu faço para imprimir e acessar cada campo daquele registro ou daquela estrutura, né? Aí eu fui buscar uns materiais antigos que eu tinha para poder tentar elaborar um exercício legal para vocês e achei esse exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá? Aqui do lado. Aí olha só, qual que é a problemática que a gente tem aqui agora, né? Eu tenho a seguinte condição. Uma determinada biblioteca possui obras de ciências exatas, humanas, biomédicas, totalizando 150 volumes, 50 de cada área. O proprietário resolveu informatizar, né, essa biblioteca e, para tal, agrupou cada livro no seguinte modo. Eu tenho o código do livro, tenho o nome do autor, o nome da editora, o número de páginas daqueles livros e, a partir desses 3 tópicos, são pedidos os seguintes itens. Letra A. Construa um algoritmo que declare tal estrutura e que reúna todas as informações a partir de obras e vetores distintos para cada área. Então, aqui, por exemplo, a gente já pode imaginar um trabalho, uma forma de aplicação de um trabalho, né? Olha, com o registro, eu já consigo visualizar cadastro. Se eu estivesse fazendo um trabalho para uma loja aí, pode ser o trabalho inicial, eu poderia pensar em cadastrar um produto, cadastrar um cliente,
fazer busca de produto, fazer busca de cliente, fazer... Entende? Começa a pensar na abordagem do registro como uma forma de conseguir vincular os conceitos que eu tenho de um objeto, que pode ser qualquer pessoa, qualquer característica que eu tenho que mapear segundo elementos que são distintos, né? Ou então abordar isso aí para poder fazer varredura, fazer busca, que é o nosso principal ponto aqui de análise. Aí, em cima disso aqui, depois a letra B elabora um trecho do algoritmo que, utilizando como premissa o que foi feito no item A, realize toda a consulta às informações. O usuário fornecerá o código da obra e, em seguida, será exibido tal livro, informando os campos, né, e tudo mais. A consulta deve se repetir até que o usuário introduza um código inválido com valor de -1. Item C. A gente tem a apresentação do item C aí dado para poder calcular o nome, a área do livro, e item D, né, que a gente tem aí, que seria escrever um trecho do algoritmo que liste todas as obras de um determinado autor que possua de 100 a 300 páginas. Então, esse item D aí, a gente já imagina que é uma condicional, né, que vai ser acrescida aí do que a gente precisa de contar. E aí, em cima disso, a gente pode ir imaginando o que a gente vai fazer a partir de então. Na aula passada, a gente tinha visto esse primeiro registro, que foi o que eu mostrei para vocês aí agora, né, esse primeiro tópico aqui. E a gente tinha olhado outros dois campos. Deixa eu abrir aqui com vocês, outros dois exercícios, para eu ver também se eu postei lá no grupo. Um registro C, manipulando registros, função registro e soma. Deixa eu ver se foi isso, manipulando registro. Foi esse aqui. Essa opção aqui, por exemplo, a gente já consegue imaginar que eu posso utilizar essa formação aqui de programa, né, para poder criar aqueles registros que a gente já tem. O menu já está feito aqui, né? Então essa função void menu para a gente pode chamar aí toda vez que a gente precisar de executar alguma estrutura. Então eu posso usar esse primeiro exemplo como base, esse segundo exemplo como base, né, que foi aquele elemento de soma que a gente tinha feito, e esse terceiro que já faz as opções dadas em funções, né, individualizadas, individuais, cada um dos termos que a gente possui. Tá. Então, a nosso objetivo aqui no primeiro tópico, criar uma struct que a gente vai chamar de struct livro, né? Eu vou ter um livro aqui, esse livro possui um código, o nome do autor, o nome do livro, uma editora e um número de páginas. Então, quando eu vou olhar para esses tópicos, eu consigo aproveitar desse programa aqui boa parte do que a gente já fez, né? Ó, eu tenho aqui a estrutura aluno, tenho int, char, float. Aqui eu já vou conseguir puxar esse menuzinho para poder executar alguma função que eu possa querer em relação a isso, né? Aqui eu já consigo pensar numa função de cadastro, então eu posso executar aquele cadastro lá do aluno por essa função, e aqui eu tenho uma função de imprimir que eu também posso pensar já na execução. Esse programa aqui, se eu executar direto, eu consigo individualizar cada um dos acessos por meio da execução das funções, então basta cadastrar um aluno que depois eu vou ficar nesse loop aqui, né? Enquanto eu não clicar 4 para poder sair. E essa primeira opção a gente tem que criar uma struct que vai ter código do livro, nome do autor, nome do livro, editor e número de páginas. Então vamos imaginar essa struct. Primeira coisa, para eu criar essa struct, né? Deixa eu colocar isso aqui. Tá ali o segundo tópico da aula que a gente vai trabalhar com vocês. Aqui agora não vai ser mais uma struct aluno, a gente já chamou que vai ser uma struct livro, né? Livro. Deixa eu salvar isso aqui como segundo arquivo. Opa. Livro. Struct livro. E aí, essa struct livro para a gente vai estar dada aí como nome de... Vai ter um código do livro, já está aqui. A gente vai ter o nome do autor, então a gente pode até deixar isso aqui como nome autor. A gente vai ter o nome do livro, também vai ser um char, né? Então tem aqui nome livro. Nome livro.
Vou ter aqui uma editora, que também vai ser o char. Editora. E depois, número de páginas. Então, o número de páginas é o inteiro, né? 20. Vou colocar aqui como páginas. Essa struct que eu encontrar, né? Onde eu encontrar ela, ela vai ser chamada como struct livros, né? Essa primeira parte aqui pra gente já é dado como struct livros, que vai ser aqui o que a gente vai criar, né? E aí eu posso já criar esses elementos de struct livro ou apenas vir aqui e usar elas para poder fazer o cadastro como eu preciso de fazer. Se eu já colocar aqui a struct direto aqui, eu vou estar criando uma struct, né, no programa geral do nosso projeto. Se eu quiser utilizar a abordagem do primeiro programa que a gente viu na aula passada, basta eu copiar, lembra que eu falei com vocês, o bom de utilizar a struct aqui para qualquer programa que você estiver trabalhando com registro, né, basta você copiar essa struct, venho para o meu programa aqui de base, que foi esse aqui, e vou salvar a struct aqui. Agora a minha struct livro está dada aqui como tendo esses itens, né? Ela possui aí código, ela possui autor, nome livre, editor e tudo mais. Aí, para ir trabalhando de forma análoga, né, eu posso criar funções aqui para poder apenas colocar o menu, né? Então, por exemplo, essa função aqui que é a função que vai me retornar o menu, eu posso aproveitar a minha função menu para poder exibir o menu lá na minha chamada do programa o tempo todo. Então, se eu for fazer isso, se eu for utilizar isso aqui, eu posso vir aqui só fazer essa abordagem. Na primeira letra I, letra A, construa um algoritmo que declare tal estrutura e reúna todas as informações de todas as obras em vetores distintos para cada área. Aí, vetor, né? Vetor eu já sei. Eu posso criar uma estrutura de vetores como a gente tinha feito lá na abordagem quando a gente estava trabalhando com alunos. Então, aqui é o primeiro passo que eu posso fazer para o main, né, da minha função, para a função principal, é a partir da struct livros. Isso aqui é um tipo de dado agora. Eu venho aqui, livros, e eu vou ter, para cada livro, a partir desses elementos, eu vou ter livros que são da área da saúde, né? Cadê? Áreas de ciências exatas, ciências humanas e ciências biomédicas. São 3 tipos de áreas distintas. Então, construa um algoritmo que declare tal estrutura e que reúna todas as informações de todas as obras em valores distintos para cada área. Então, quando eu estou trabalhando com esses elementos aqui de livros, no primeiro momento eu preciso de saber quantos livros eu tenho para cada área. No programa aqui eu falei, eu tenho 50 livros de cada área. Para a gente fazer o teste aqui, não ficar grande, né? Os exercícios a gente reduz. Vamos colocar 15 volumes e 5 para cada área, né? Então, eu vou ter livros, que é um tipo de struct. Struct o quê? Dessa formação aqui que a gente já criou. Então, livros é esse tempo possui aquela estrutura ali. E eu vou ter um livro, que eu posso chamar aqui, área exatas, né? Um struct da área de exatas que possui aí 5 itens. Vou ter um segundo item lá, humanas, então, área humanas, que possui também 5 itens. E vou ter um terceiro tipo de struct, que é área biomédica, né? Biomédica. Que possui aí também 5 itens, né? 5 possibilidades aí de livros. Então, esses três tipos aqui, área exata, área humana e área biomédica, são as 3 estruturas que eu tenho por enquanto, para a letra A aí. Eu, então, vou ter que fazer a representação desse item aí para essa estrutura que vai reunir as informações de todas as áreas. Então, para eu poder conseguir fazer isso, o que eu preciso de fazer? Preciso de armazenar esses itens, né? Para eu conseguir fazer esse armazenamento, como agora eu vou ter 5 para cada abordagem que eu tenho, a área humanas, a área biomédicas e tudo mais, eu posso criar aqui um for, né?
que vai fazer esse cadastro. Então, a partir daqui, for, aí vou registrar uma variável aqui que vai ser do tipo inteiro. Então, int i, e aqui o meu for. I vai estar falando no começo 0, porque eu estou acessando a primeira casa do vetor de cada uma desses structs, né? E aí, depois eu vou ir com o i até ele ser menor do que 5, porque de 0 até 5 eu vou ter 5 itens, e eu vou dar aqui 1 e mais. Aí, a partir desse for, eu venho aqui, abro as minhas chaves e vou fazer a declaração aqui dentro. O que eu vou precisar de acessar dentro de cada um desses itens que a gente tem? Ó, para cada um desses itens, a gente vai fazer, eu vou copiar aqui só para a gente fazer os ajustes, né, da entrada. E aí, para cada um desses itens que eu vou ter para o meu programa, né, eu vou ter que digitar aí todas as informações. Só que aqui, agora, eu tenho, olha, para cada livro desses, para cada área dessas, eu tenho 5 livros de cada. Então, eu posso pedir para o usuário me informar o livro 1, da área de exatas, o livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5, e depois começar o desenvolvimento para a área de humanas e para a área de biomédica. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter 3 for distintos, né? Eu vou ter que criar um for para poder preencher a área exata, um for para poder preencher a área humana e um for para poder preencher a área biomédica. Ao invés de fazer isso, para aproveitar o mesmo for, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um item que seria cadastro, né? Que iria fazer a representação aqui de cada uma dessas áreas que a gente tem. Ou seja, para a área de humanas, eu ia pedir um item A, um item B, um item C. Depois um item D, um item E e um item F. Então, aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Informe os dados do primeiro livro da área de exatas. Está cadastrando o livro. Aí a pessoa vai vir aqui e vai fazer essa abordagem para poder salvar tudo. Se eu for utilizar a própria opção de cadastro que já tem aqui, ó, eu consigo fazer, né, a abordagem dessa função cadastro direto lá para o meu item. Se eu for utilizar lá na minha função, basta eu fazer as operações para poder ir lá e salvar todos esses itens, né? Para eu poder conseguir fazer isso no primeiro momento, eu consigo fazer tanto lá, vamos editar os dois programas juntos, né? Fazendo a abordagem lá, ou se eu já viesse para cá, minha opção seria só fazer o cadastro direto de cada um desses elementos. Lembrando que para a abordagem da opção que a gente está trabalhando, que é com número, nome de editor e tudo mais, a gente vai usar o %S, como a gente tinha feito aqui, né? O percentual S, que vem lá da biblioteca das strings, né? Para poder coletar não um único caractere, mas uma sequência de caracteres que pode formar uma frase, pode formar uma sequência aí de nomes que a gente possui. Então, essa biblioteca aqui não está descrita nesse programa aqui, a gente pode vir aqui aproveitando. Então, a gente vai fazendo remendo entre os programas e usando as funções, caso a gente precise, justamente para poder conseguir mapear tudo que a gente já tem com relação ao nosso programa. Nesse caso aqui, para a gente adaptar também essa possibilidade para essa forma aqui de aplicação, a nossa estrutura já está desenhada aqui, né? A gente não vai ter alteração. O que a gente vai precisar de alterar inicialmente é o quê? É aqui, que como agora eu estou criando uma área para cada uma das minhas representações, estou criando um tipo de estrutura, que são tipos distintos de estrutura, ó, aqui eu só tinha criado um aluno, que seria o quê? Aluno especial. Para a nossa estrutura agora, eu tenho que criar livros, né? Está descrito aqui. E aqui eu teria que colocar a mesma sequência lá que a gente tem. A gente tem uma sequência de livros que seria dados aqui por livros, né? A área exata, a área humanas e a área biomédica. A gente teria que criar essa sequência aqui de structs dado aqui no desenvolvimento de livros. Assim. Aí, na hora que eu faço isso aqui, que eu crio essas variáveis para representar esse struct livros, eu estou falando que no meu programa já tem essas variáveis para acesso, né? Na hora que eu inicializo o programa aqui embaixo, ó, eu já vou ter que setar cada um desses campos para 0. Então,
para poder fazer dessa forma esse tipo de programa, já vai ficar um pouco difícil de utilizar essa função, porque eu ia ter que usar o for para poder rodar todos os casos. Para poder fazer analogia para o programa, eu consigo aproveitar essa chamada aqui para poder resetar cada um dos termos que a gente possui. Já joguei a biblioteca, a função lá da biblioteca no outro programa, né? Então, se a gente voltar para cá agora, ó, eu posso imaginar que se eu tenho aqui, ó, nome autor, nome livro e editora, a chamada para eu poder fazer o armazenamento vai ser igual a essa chamada aqui. Digite o nome do autor, digite o nome do livro e tudo mais. E aí eu vou ler para cada um dos campos que eu possuo. Qual que é a diferença desses dois programas que a gente está editando para esse problemático que a gente está tendo aqui? A diferença principal é que aqui agora eu vou estar trabalhando com 3 variáveis que eu vou ter que chamar para poder salvar o tempo todo no nosso desenvolvimento. E a inclusão dessa string agora vai fazer com que a gente tenha uma varredura por área. Então aqui eu tenho área exata, área humanas e área biométricas. Informe os dados do primeiro livro da área de exatas. Esse primeiro livro é a primeira casa do meu vetor de áreas exatas. Então, ó, no primeiro campo do vetor eu vou ter o quê? Nome e autor. Se eu vier aqui, ó, o for começa com igual a 0, né? Então, para eu poder fazer esse acesso aqui de idade, eu vou no primeiro tópico pedir o código do livro. Então, vem aqui e digite o código do livro. Aí a pessoa vai digitar o código do livro. Digitou o código do livro. Aonde que esse código vai ser armazenado? O código do livro é um tipo inteiro e ela vai ser armazenada aqui, ó. Eu vou fazer a leitura, o nome do vetor que eu preciso de salvar é na área de exatas, então vai ser área exatas. A casa vai ser a casa de posição I, né? I. E aqui eu vou vir ponto, cadê pontinho? Ponto. E aí eu tenho que acessar a partir daqui aquela posição que eu quero salvar lá da minha área exatas. E aí quando eu faço esse acesso aqui da área exatas, né? Deixa eu ver se deixa eu salvar aqui para ver se já reconhece. Pronto. E área exata já está como livros. Área exatas. Casa e ponto. Aí vamos lá direto. E vai ser código. A gente vai colocar aqui. Então a gente está acessando a representação de código, né, que é um tipo de livros que a gente já chamou sendo do struct livro, como a gente fez aqui. Livros, áreas exatas e assim por diante a gente está tocando para cada um dos termos. Eu vou salvar áreas exatas, a área de campo dos nomes a gente já tem acesso também, que foi aquilo que a gente copiou daqui, né, a chamada. Essa região, esse aqui está de azul, então eu posso vir aqui agora e aproveitar essa parte do código, ó. Digite o nome do aluno. Aqui a gente vai precisar digitar o quê? Digite o nome do autor. Digite o nome do autor. Aí, em cima disso aqui, aonde que eu vou armazenar? Eu vou armazenar isso em áreas exatas e, que é o meu primeiro campo aqui. Aqui, áreas exatas e você. Ponto, e aí o nome da variável que a gente possui, né? O nome da variável que eu tenho aí para acesso a quem é nome autor. É isso que está aqui. Vou ter que fazer a mesma coisa para acessar as variáveis aqui que a gente tem. Que são as variáveis dadas por nome livro. Vai ficar aqui também, só que agora vai ficar acessando nome livro. E vou ter que ter a mesma coisa para editora, né? Então vem aqui, mesma coisa, só que agora eu vou acessar a editora. Deixar alinhadinho.
Então, para essa campo aqui da editora, agora basta vir aqui e salvar em editora. Deixa eu ver se eu executar, ele vai dar um erro, né? Porque tá fazendo uma chamada direta dos códigos, mas aqui está faltando uma chave. Era isso, eu acho. Deixa eu ver se agora ele vai reconhecer. Ponto. Aí, agora editor, agora reconheceu. Editor. Aí, o que eu vou ter que fazer agora para cada um dos tópicos que a gente vai ter? A gente vai ter que pegar a mesma coisa, só que esse aqui é para o primeiro livro da área de exatas. Aqui, se eu colocar primeiro livro como a gente está dentro do for, ele vai ficar repetindo o primeiro livro sempre. Se a gente já for pensar na multiplicação, na separação por área, né, aqui eu vou ter que digitar, né, digite os dados do livro, que a gente já colocou aqui. Aí eu posso colocar aqui, ó, 1% de, e falar que esse livro é o I. Ou um I mais 1, porque aí começa do zero, aí falar, digite os dados do livro 1 da área de exatas. Digite os dados do livro 2 e assim por diante. O Eduardo está querendo entrar. Então, ó, a partir daqui eu vou lá, criei esse fora aqui para poder fazer a alimentação no geral. Está faltando só int número de páginas, né? Que vai ser igual praticamente o código do autor. Então, peço aqui do um printf, número de páginas, Aí, ó, para poder salvar o número de páginas, vai ser a mesma coisa. Área exatas vai ser na casa I, né? E eu vou acessar a posição e é páginas. Aí vocês vão lá e escolhem a página que ela já aparece aqui. Na hora de vocês fazerem, é só vocês digitarem e apertarem o ponto. Na hora que vocês apertam o ponto, se a declaração estiver correta aqui em cima, ele já reconhece para poder fazer a coleta, né, daquele dado que vocês estão querendo fazer. Então, eu já fiz o armazenamento da primeira área, a área de exatas. Agora eu vou lá e faço o armazenamento da segunda área. Segunda área. Agora aqui que vai ser o quê? Vai ser da área de humanas. Então, você vem aqui, humanas. Depois a gente vai trocar, né? E a última área que está faltando a gente colocar aqui vai ser a área de biomédicas. Então, vem aqui, área de biomédicas. Pronto. Aqui já tem a primeira operação. Nessa primeira operação, então, para a gente, o que eu tenho que trocar aqui agora é o tipo da string, né? Aqui, o tipo da struct. Então, aqui é a área humanas. Humanas. Depois eu vou copiar direto, né? Deixa eu ver se está com H9. Tá. Humanas. Casa I. E eu vou acessar a posição dessa área humanas, que é dada por... Deixa eu ver se eu coloquei certinho. E não reconheceu a área humanas. Área humanas. Cadê? Vou copiar igualzinho, tá? Aqui, vírgula. Ó. Vírgula. Ponto e vírgula. Agora ele vai reconhecer. Ponto. Primeiro é o código. Depois, aqui, área humanas. Só substituir isso aqui, né? Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. E Ctrl V. Pronto, consegui acessar os livros da área de humanos. Esse primeiro tópico aqui. Depois eu vou para a área de biomédicas. Aí eu vou lá, pego a mesma declaração das variáveis que eu coloquei aqui em cima, biomédicas, e faço acesso a todas as representações dessa área de biomédicas. Então aqui vai ser biomédicas, aqui biomédicas, aqui
Ctrl Z. Biométricas. E aqui, biométricas. Quando a gente está executando um programa assim, que é um pouco maior, né, até mesmo para a gente conseguir fazer as coisas, o interessante, né, depois que vocês começam a fazer os passos, é vocês já começarem a pensar na parte da aplicação, na parte do desenvolvimento. Então, ó, o meu programa aqui, querendo ou não, por enquanto, ele está bem limpo, né? Estou com as bibliotecas, declaração de biblioteca, criação da struct, o desenvolvimento da int-main, agora eu fui lá e fiz o acesso, né, por meio desses variáveis a cada um dos tópicos. Mas pode ser que em algum momento a gente tenha esquecido alguma coisa. O que eu sugiro de vocês fazerem? Vai executando por partes, né, o seu programa para poder verificar se ele está funcionando. Ao invés de você ir lá e desenvolver todo o código, fez parte do código, compila e vê se está tudo ok. Então, o nome do código do livro 1, vou lá e faço um teste. Nome do livro do autor 1, bolinha. Nome do autor 2, bolinha. Nome do autor, bolinha. Ó, aqui o que eu já tinha esquecido? Que no primeiro for eu estou pedindo o nome do autor, nome do autor, nome do autor. Nome do autor, nome do autor, nome do autor. Eu troquei as variáveis, mas eu não coloquei o tipo de nome diferente aqui. Então, ele está chamando nome do autor, nome do autor, nome do autor, porque eu aproveitei o texto, mas eu não mudei o tipo do dado que eu queria aqui. Então, para cada um desses tópicos, eu tenho que vir aqui e fazer o primeiro acerto. E se eu deixo isso aqui para corrigir no final do programa, pode ser que eu me embole, né, na hora de identificar onde que ele está se referindo. Aqui eu já consigo identificar que foi um erro de copy e cola, né? Ó, o código do livro está aqui. E depois, digite o nome do autor. Aqui é o nome do livro, né? Aqui o primeiro é o nome do autor, tá certo. Aqui vai ser nome, livro, livro. Embaixo. Pode falar? Lá em biométricas faltou trocar o área exatas. Lá. Aqui, né? Tá, vamos lá. Então, ó, nesse primeiro aqui vai ser nome do autor, a gente já trocou. Nome do livro. Aqui é a terceira variável, que é editora. Então, nome da editora. Embaixo, eu quero a quantidade de páginas, então o número de páginas está ok. Aqui embaixo eu vou ter o mesmo tópico, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui é nome autor, já está ok. Aqui é nome livro. printf é o mesmo, né? Então, aqui, nome livro. Depois, nome editora. Nome editora. Aqui. Nome editora. Nome livro. Repare, né, que querendo ou não, se a gente está fazendo uma aplicação, que é o caso lá do segundo trabalho que vocês vão poder escolher, o que vocês vão ter de trabalho de execução é um trabalho mais braçal para vocês desenvolverem. O que a gente está tendo aqui não é conceitual por enquanto, é só trabalho braçal de fazer esses registros, né, de escolher a melhor forma de se comunicar em relação à expressão que a gente vai escolher. Então, é legal vocês ponderarem por essa abordagem também. Aqui, área biométricas. Aqui vai ser código, né? Então, a área biométrica está ok agora. E aí, nome autor, nome livro, editora, número de página, nome de editora, nome do livro, nome autor. Aqui para cá, ok. Se executar de novo o programa, a ver se eu não digitei nada errado. O programa compilou, não preciso de ficar fazendo teste nenhum aqui agora, eu já vou continuar a execução do meu programa. E eu já consigo visualizar que ele está executando de boa, então, nessa primeira parte eu estou livre de erros. Se, porventura, eu precisar de fazer qualquer acesso a partir dali, eu posso retornar e fazer esses acessos. Então, agora, ó, vamos deixar essa parte do menu para a construção individual, porque essa parte aqui do menu vai fazer parte... Essa questão que a gente está executando já é a primeira questão do trabalho de vocês, tá? Desse primeiro trabalho vai no 4,5, mas eu vou pedir só para vocês complementarem, né, a ideia da questão, uma outra abordagem que é essa parte do menu, que é a letra
parte da letra B aqui, mas vamos continuar construindo os primeiros tópicos que a gente precisa de ter para a gente não se perder em relação a isso. Estou usando struct, essa struct é um tipo de dado, esse tipo de dado eu posso fazer a definição, eu posso chamar esse tipo de dado como se fosse um vetor também. Para acessar o vetor, o que eu faço? Uso um for, e a partir desse for eu consigo buscar, né, e utilizar cada um dos campos que eu tenho para esse conjunto de elementos que eu tenho para a abordagem que eu preciso executar. Então, no número 1, na letra A, construa um algoritmo que declare tal estrutura e reúna todas as informações das obras em vetores distintos, um para cada área. Tenho 3 vetores distintos, um para cada área, e armazenei as informações desses livros, um para cada vetor distinto, né, para a gente conseguir fazer esse armazenamento direto desses elementos. Letra B. Elabora um trecho do programa que, utilizando a premissa que foi feito no item A, realize uma consulta às informações. O usuário deverá fornecer o código da obra e, existindo tal livro, informa seus campos de consulta e envia um aviso, envia uma mensagem de aviso. A consulta se repete até que o usuário introduza um código que é -1. Vamos deixar esse código -1 que depois vocês vão ter que colocar lá no tópico, né, que vai ser só aplicar essa ideia aqui, ó, do menu que eu já passei para vocês também, mas vamos olhar aqui para essa ideia da busca aqui agora. Ó. Eu tenho um código que está aqui e eu preciso de receber esse código do usuário. No primeiro momento eu preciso de receber esse código do usuário. Então, para eu poder conseguir receber esse código do usuário, a partir do momento que eu cadastrei todos os livros, o que eu tenho que fazer? Solicitar esse código. Então, vem aqui agora, né? Está aqui o código. E você pode fazer uma função. Printf, digite o código do livro. Está ali. Que você deseja rastrear. Aí, a partir desse código, que a gente vai armazenar aqui, ó, uma variável de busca, eu posso chamar busca código. Nome intuitivo, né? Vou chamar essa variável de busca código como sendo inteiro. Vou colocar aqui mais. Aqui. Busca código. Então, lê uma variável do tipo inteiro e armazena isso lá em busca código. Fiz o armazenamento dessas variáveis, né? Essa variável, agora eu vou buscar essa variável. Então, ó, se eu usei um for para poder fazer a varredura no próprio comando do livro, né? Agora, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um for, mesmo estilo do for que eu tenho aqui, só que para buscar em todas essas estruturas. Então, vem aqui, vou fazer um for, porque o código do livro pode ser de qualquer uma das áreas que eu possuo, né? E aí eu vou fazer uma varredura nesses livros aqui. Então, eu vou de i igual a 1 até i igual a 0 até 5, que vou buscar em todas as áreas que eu possuo, em todos os vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, se o código que eu estou buscando, que é busca código, que está descrito aqui, for igual a, ó, eu tenho área i, ponto código, né? Ou, cadê o meu pipezinho aqui? Ou, busca código, que está descrito aqui. Foi igual. A área humana, ponto código, ou área humana, ponto código, ou busca código foi igual a área exatas, ponto código.
Quando eu faço essas três buscas aqui, ó, eu vou colocar entre parênteses para poder deixar mais evidenciado, ó, busca código, que essa aqui é a primeira busca. Se eu encontrei esse código aqui, ou se eu encontrar esse código aqui, ou se eu encontrar esse código aqui, o que eu vou fazer? Em qualquer um dos lados que eu encontrar esse código, né? Se eu encontrei esse código em uma das três abordagens aqui, uma das três comparações, eu preciso de fazer a impressão desse código. Deixa eu apagar aqui, beleza? Aí, para poder fazer a impressão desse código, ó, eu posso vir aqui do meu terceiro ponto, já ir lá na minha função de imprimir, que eu já tenho, já usar a função de imprimir, para aqueles que estão usando funções e gostam de usar funções, vocês podem fazer isso, já utilizar o conceito das funções que vocês já possuem, né? Ah, já tem a função imprimir, basta ir lá e chamar a função imprimir, né? Ou eu uso esse código aqui da própria função para poder me auxiliar lá no desenvolvimento. O ideal, quando vocês vão criando os seus programas, que vocês mantenham aqueles que vocês já desenvolveram do lado, para vocês irem aproveitando as funções, principalmente aqueles que já estão usando funções com muita propriedade, porque as funções já estão prontas, então vocês não precisam de fazer a escrita do zero dessas funções. Ó, eu fiz a comparação. Se eu encontrei, de fato, esse elemento, que é o código que eu preciso de buscar, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqueles códigos. Então, ó, no primeiro tópico, que eu preciso de imprimir? Ah, eu preciso de imprimir as informações. Quais são as informações? O nome do código eu não preciso, né? Porque eu já sei que é igual, mas eu preciso de imprimir o nome do autor, o nome do livro, editor e a página. Então, o código do autor não vou imprimir. Eu vou imprimir o quê? O nome do livro. Então, o nome do livro é... Aí vai ser o %S, né? Que livro, que nome vai ser esse? Aí vai ser, ó, a posição que eu encontrei, que vai ser o que eu preciso de analisar, né? Só que aqui, nesse momento, a gente faz um entrave com o que eu encontrei. Porque eu preciso de verificar, se eu fizer essa busca aqui, eu vou encontrar em um dos três. Mas na hora de imprimir, eu não vou conseguir identificar qual que eu encontrei. Aqui eu só vou determinar qual que eu conseguir encontrar, né? Mas do jeito que está aqui, ó, ou é esse, ou é esse, ou é esse, se eu colocar aqui para acessar biomédicas, né? Como que eu vou falar que essa impressão foi só da biomédica? Se eu colocar humanas, como que eu vou falar que foi da área de humanas? Se eu colocar exatas, como que eu vou falar que foi da área de exatas? Então, eu não consigo fazer isso com essa verificação dessa forma, né? Na hora que a gente vai fazendo o programa, a gente consegue descobrir nesses tópicos. Então, para poder facilitar a impressão, a gente pode vir aqui e fracionar isso aqui, ó. Pego isso aqui e faço, ó. Se a busca que eu estou querendo executar for da área de biomédicas, que é o primeiro tópico, eu vou ter uma execução, né? Vou ter uma forma de executar. Então, executa dessa forma. Agora, se a área for de humanas, você vai ter uma outra forma de executar, e se a área for de exata, poderia colocar um else ali, né? Também, para poder finalizar, deixar mais bonitinho, mas vamos deixar o if para... Porque eu vi que muita gente lá nos trabalhos está utilizando if para poder fazer a comparação. No final, fizemos que se não cair nenhuma dessas duas, você pode fazer essa verificação do else, caso você seja igual, né? Se não for igual, você vai ter que colocar por if também para poder fazer a abordagem direta. Aqui eu preciso fazer a comparação. Então, no primeiro caso, eu vou verificar se a área que eu estou analisando é da área de biomédicas. Então, se for da área de biomédicas, vai cair aqui dentro. Então, eu fiz a comparação de busca código e verifiquei que ele é da área de biomédicas. Aí você vai ter que imprimir o nome do livro, você vai ter que imprimir a nota do aluno aqui, que no caso lá era uma nota, para a gente aqui vai ser o quê? Página, né? Que é um inteiro, mas aqui a gente vai ter que imprimir, além do nome do livro, vou colocar aqui embaixo 3 outras opções que eu sei que a gente vai ter que imprimir.
printf, se é nome do livro a primeira opção, então vem aqui, área, agora eu sei que isso aqui é da biomédicas, então eu vou acessar o campo biomédicas, né? Campo I, está dentro de um for lá, ponto, aí eu estou acessando o nome do livro, então, nome livro. Além do nome livro, né, eu vou ter que acessar um segundo campo, que é o nome do autor. Aí o nome do autor, eu vou vir aqui, área biomédicas, o vetor vai ser o próprio vetor I, e eu vou acessar o campo ponto nome livro, nome autor. Depois eu preciso de indicar a editora, né? Então vem aqui para o próximo, área biomédica. Aí, galera, para aqueles que estão fazendo, né, os programas, sempre tentem deixar o nome das variáveis como um padrão. Às vezes eu não coloco para não ficar muito formal, né? Mas vocês podem começar a inserir essas formalidades no código de vocês. Sempre quando vocês forem criar palavras que têm composição de dois nomes, a segunda palavra vocês deixam maiúsculo, tipo que a gente fez aqui, ó. Área biomédicas, a segunda palavra aqui maiúsculo. Tá vendo? Que aqui eu fui usando o padrão área humanas, e aqui área exatas, essa segunda aqui para poder deixar a legibilidade do programa melhor. Então, esse último campo aqui vai ser a nossa editora. Editora. Do livro. Aí, por cento D, vem aqui, acessa ponto, né? Quem que eu vou acessar dessa área biométricas aqui? Ponto. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando tá aqui dentro. Isso, valeu. Editora. Aqui vai ser o último, que a gente já sabe que vai ser 1% D, né? Que é o número de páginas. Então, o número de páginas é... A gente não importou allocate aqui. Então, aqui vai ser área biomédicas. Ponto, páginas. Beleza. Aí, ó, esse primeiro campo aqui vai ser se eu encontrar lá essa busca palavra biomédicas, né? Encontrei esse primeiro tópico. Se eu quiser agora fazer a busca pelo segundo tópico, que eu vou ter que verificar? Vou ter que verificar o caso de eu encontrar essa busca código, né? Esse código, não dentro da área de biomédicas, mas sim dentro da área de humanas. Então, eu venho aqui e faço a verificação. Ah, é igual a área de humanas, eu posso vir aqui e encontrar essa ideia aí de verificar aqui a partir da área de humanas. Então, vem aqui para o código, busca código é da área de humanas, então imprime tudo isso que a gente já acabou de colocar aqui em cima, né? Só que da área de humanas. Aqui vai ser humanas. Aí, ó, para poder facilitar, você vem aqui e busca a struct, né? Você tá querendo associar, que é humanas. O resto vai ser tudo igual, só vai mudar o tipo. Que é humanas. Que é humanas. 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 Na última, você pode verificar se está carregando, para ver se não teve nenhum erro, né? Que é páginas. Deu certo? Aí verifiquei, ó, ou ela vai estar no vetor da área de biomédicas, ou ele vai estar no vetor de área humanas, ou ele vai estar no vetor de áreas exatas, né? Se for no vetor de áreas exatas, aí eu tenho que verificar o terceiro caso. Aqui. Exato.
né? Como aqui eu tenho 2 parênteses, eu posso tirar um. E aí eu vou ter o mesmo código para poder usar aqui embaixo. Detalhinho. E aqui eu vou colocar a área exata. Então, exata. Exato. 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 Pronto. Criei o teste, né, para aquela busca que eu estou fazendo em cada um dos campos. Fiz a busca por varredura para a gente conseguir fazer a análise aí do código, né? Analiso código a código do nosso tópico. Só que o que está faltando a gente fazer aqui de análise que saiu errado, ó, que aqui as áreas humanas é um vetor, né? É um vetor I. E aqui áreas exatas também é um vetor. Então, vetor I. Aí sim, agora eu estou conseguindo varrer todos os campos que eu tenho, todos os registros que eu tenho da área de exatas, todos os registros que eu tenho da área de humanos e todos os registros que eu tenho da área de biomédicas. Tá, fiz essa análise dos 3 registros, né, da área de humanas, biomédicas e de exatas. Aí vamos olhar para o que continua pedindo lá no exercício. Então, elabora um trecho que vocês vão conseguir fazer essa busca do código e depois conseguir enviar isso. Então, esse código que a gente acabou de verificar lá no trabalho de vocês do primeiro, vocês vão ter que criar um menuzinho para poder ficar se repetindo sempre, né, a busca pelo vetor. Então, é mais ou menos usar esse código para a gente conseguir fazer isso. Vou salvar aqui, tá? Depois, letra C, item 8b, porém, o usuário simplesmente informa o nome e a área do livro. Aqui, a gente vai ter que repetir o mesmo código, fazer a comparação de struct, né, para strcopy. Deixa eu ver se tem algum diferente aqui que dá para a gente fazer um trecho melhor. Escreva um trecho do algoritmo que liste todas as obras de um determinado autor que possua entre 100 e 300 páginas. Então, aqui, ó, nesse item D, seria a gente fazer a varredura por cada um dos autores, entregar, né, essa ideia da comparação dos autores e conseguir fazer essa abordagem de trazer para a gente os livros que aquele autor possui entre as áreas. Como eu não passei para vocês ainda a biblioteca de Struct por completo, né, que é justamente o tópico da próxima aula, eu não vou desenvolver essas duas aqui porque vai usar as funções lá da função da biblioteca da string, né, string.h, que é essa strcopy que a gente já viu aqui, a strcpy, para poder copiar a string, tem outras funções que eu preciso definir com vocês. Mas, basicamente, esse exemplo que eu queria trazer para vocês hoje, deixa eu executar aqui para ver se a gente já consegue ter algum resultado. Vamos executar para ver se a gente não teve nenhum erro nesse segundo if, né? Basicamente, a gente já consegue enxergar o registro, aquela ideia da struct, né? Sendo um apanhado que eu vou ter, um conjunto de elementos que eu vou ter para poder conseguir categorizar vários elementos relacionados a um único objeto. O objeto livro que possui código, nome, autor, nome, livro, editor e páginas, a busca aqui que eu tenho que fazer por nome, código, fica mais fácil de eu fazer a apresentação depois, porque eu sei que aquele código está vinculado a um objeto que é o livro, né? E esse livro, que é um registro, ele tem sua área e tudo mais separadinho, como a abordagem que a gente tem. Imagina que se a gente precisasse de fazer isso aqui, sem a utilização dessas strings, né? Como que ficaria difícil de eu armazenar tudo isso aqui e depois fazer varredura e busca desses elementos para poder juntar a informação que esse livro aqui, o autor dele é esse cara, a editora é esse, o número de páginas é esse. Como que eu iria fazer isso para poder facilitar aí a utilização dos dados que a gente possui, né? Então, vamos lá. Vamos executar aqui para ver se roda direitinho. Primeiro printf já deu um problema aqui, o nome da editora livre é 1%F, arabiométricas.editora. Rodou aqui, deixa eu ver o que eu esqueci de colocar. Tem alguém falando no chat. Parênteses.
Isso aí, professor. Coloca um parênteses aí, cara. Tá doidão. Isso é porque eu tô dormindo direito, corrigindo trabalho. Segundo aqui. Printf. Quando o erro dá aqui, tá na linha de cima. O erro. Aqui já tem parênteses. Na linha 108 também falta parênteses. É que a gente saiu copiando, né? Deixa eu já voltar aqui. Provavelmente na de baixo também vai ter aqui, ó. Quando eu executo, ó, tá dando erro aqui. Número de páginas é 1% de área biométricas ponto página. Área biométrica ponto páginas, deixa eu ver se biométricas ponto páginas é um inteiro. Fechei aqui, isso é 1% de número de páginas é área biométricas por páginas. Tá coladinho. É o vetor I que tá faltando aqui, ó. Né? I. Aí provavelmente ele tá faltando aqui. E ele também vai estar faltando aqui. Mas aqui tá. Return 1. Deu um. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho uma chave a mais. Aqui. Get return 1. E tá fechando esse for que a gente esqueceu de fechar depois desse if. Então aqui tá faltando um parêntese. Vamos executar novamente. Agora deu certo. Então, para poder corrigir, vamos digitar um código aqui, autor A, nome do livro B, A, número de página 220. Ixi, isso aqui vai ser difícil. Vou chamar tudo lá, para ver o que dá. Vai dar pau lá na página porque é o inteiro. Né? 4 livros da área de exata, livro 5 da área de humanas. Forma o livro 5 da área de biomédicas. 5. Nome do autor, aqui eu vou colocar direitinho. Sabe? Código, nome do livro. L. Nome da editora. É. Número de páginas. 223. Digite o código do livro que você deseja rastrear, que ele vai fazer a busca. Então, se eu digitar esses 5 aqui, ele vai ter que trazer autor, esse livro e essa editora. 5, 11, 5 e 23. Então, ele conseguiu rastrear e trazer para a gente essa busca direta, que foi aquilo que a gente queria fazer lá, que era justamente a comparação. Então, reparem. Aqui, se eu deixo um programa para poder ir cadastrando direto esses livros, né? E utilizar isso aí na forma de um menu, eu consigo já pensar em um cadastro para uma aplicação específica que a gente tenha, né? Uma aplicação que seja destinada aí a aquilo que a gente já tem em mãos, que seria justamente conseguir fazer um cadastro de algo. Essa operação de cadastro já pode ser a primeira coisa que a gente já consegue fazer em qualquer aplicação que seja prática, né? E aí, se a gente já está trabalhando, por exemplo, com livro, eu poderia criar aqui, ó, o cadastro da pessoa que é um funcionário da biblioteca, poderia cadastrar um cliente, poderia associar aí a compra de um cliente a um livro, fazer um fluxo de caixa, onde o livro tem, cada livro tem um preço, então se ele levar 3 livros, ele vai conseguir retornar o preço dos 3 livros, né? Se ele tem um fundo lá dentro de valores do caixa, aqueles 3 livros vão entrar para esse fundo do caixa que vai definir qual foi a receita final lá da livraria e tudo mais. Então, imaginando essa primeira puxada aqui da área de registro, a gente já consegue pensar nessas aplicações, né? Para ter um pensamento lógico sobre a execução de programas para o nosso dia a dia. E é nessa pegada que a gente vai poder pensar aí para o nosso trabalho. Beleza, por enquanto? Para esse exemplo do livro aqui, vocês conseguiram entender direitinho? O que vocês acharam?
pode falar no chat também, se quer que eu repita alguma coisa nesse programa, conseguindo entender essa busca, conseguindo entender como que faz o acesso a struct, a busca e tudo mais. Como é que vocês estão? Tudo certo. Acho que agora é partir da prática. É, Só praticando. então. Aí por isso que eu falei, melhor já dá para passar essa ideia para os meninos que é justamente do acesso a registro, para que quando eu soltar o trabalho, né, os dois trabalhos para vocês já consigam entender que o trabalho pode ser algo que não seja custoso, algo que seja que, pô, eu tenho noção de que pegar uma lista de algoritmos para poder fazer, de pegar aqueles algoritmos para poder desenvolver um por um, às vezes é um pouco chato porque eu não vou conseguir aproveitar aquilo para o meu cotidiano. Mas se é um problema que eu já tenho, e pode ser que você já tenha algum problema na prática disso, né? Ah, preciso de fazer um controle rápido lá da quantidade de artigos que eu estou pesquisando, ou conseguir fazer uma coisa mais efetiva. Se é aquilo que você já tem no dia a dia, você pode resolver com a disciplina, usa e depois aproveita isso aí para poder já ser a nota desse trabalho vai no 5,5. Por isso que eu vou dar essa opção para vocês, né? Como a segunda opção da lista. Aqueles que quiserem fazer a lista, eu vi que entrou mais gente agora, né? Até tinha discutido isso no início da aula. Agora vai ter um trabalho, o primeiro trabalho vai no 4,5, que vai ser uma lista. Eu vou postar esse trabalho já de imediato essa semana para vocês. Claro que não vai ter todos os tópicos ainda que vocês vão fazer, né? Vai ter mais tópicos que a gente vai ver nas próximas aulas, mas essa lista eu já vou soltar para vocês. Se eu não soltar uma lista de exercícios normais antes dessa lista, mas eu prefiro soltar já a lista para vocês fazerem. Depois dessa lista, vocês vão ter a opção de fazer ou o trabalho no 5,5, que vai ser uma aplicação do dia a dia por meio da área de algoritmos, ou uma segunda lista que eu vou soltar para vocês nas próximas semanas. Tá bom? E a gente vai tocando a partir daí. Tá, então vamos olhar agora para o segundo tópico que a gente precisa de tocar a partir daqui. Nas próximas aulas eu prometo fazer mais exercícios com vocês dessa abordagem, né? A gente vai acrescentando informações para a gente conseguir ir aumentando a complexidade de desenvolvimento, mas a gente precisa de falar de um assunto que para alguns é um pouco chato de se ver, mas que é necessário para a gente encontrar aí aplicações, sejam de estruturas de dados mais complexas, né? Sejam de elementos que a gente vai ter no dia a dia das disciplinas aí de estruturas de dados ou qualquer outra programação mais aplicada que vocês venham a encontrar na vida acadêmica de vocês. Então, o ponteiro para a gente é um tipo de variável, uma variável diferente da gente entender a forma de chamada e tudo mais, só que ela leva em consideração... Pessoal, deixa eu só pegar minha bombinha rapidinho de asma aqui.
Oi, voltei, desculpa, pessoal. É porque eu peguei duas reuniões seguidas e aí eu tenho um asma, né? Se eu ficar muito tempo falando assim, daqui a pouco falhou duas vezes aqui. Eu falei, gente, eu vou lá jogar a bombinha para dentro, porque senão, se eu tiver uma crise aqui, eu tenho mais uma turma para poder dar aula hoje, se eu tinha que afilar e aplicar. Mas vamos voltar aqui, vocês vão ver que até minha respiração está um pouco cansada. Galera, falando aqui de ponteiros, a gente trabalha com um elemento agora que pode ser visto não como um acesso de uma variável, mas como uma casa para onde aquela variável vai estar armazenada. Até agora, quando a gente falava assim, ó, vai para a variável aqui, que a gente chamou de variável i. O i, que é uma variável do tipo inteiro, né? Ele faz uma chamada dessa variável e a gente consegue imaginar que quando eu utilizar essa variável ou a variável busca código, ou seja, quando eu fizer digitar a variável lá no teclado, automaticamente uma posição da memória vai ser alocada para a gente conseguir guardar essa variável na nossa memória do computador. Então, se eu fui lá e digitei aqui, busca código, igual a gente tinha executado, né? Busca código aqui, quando a gente executou esse programa, a variável busca código, que foi que a gente de fato conseguiu fazer a busca aqui, que foi 5, ó, o código 5, ele está armazenado em uma parte do programa. Mas a gente não sabe qual que é essa parte do programa, qual que é esse campo da memória. Então, eu sei que ele está armazenado na memória do computador, mas qual que é o campo? Qual que é a posição lá da memória que essa variável está registrada? Eu não sei. Mas eu sei que ela está na memória armazenada em algum lugar. Esse algum lugar pode ser indicado por meio do acesso de ponteiros. Então, ponteiros para a gente consiste, né, numa representação do local onde uma variável vai estar armazenada em uma posição de memória. Comumente a gente se refere aos ponteiros como os locais, ou seja, os endereços da memória onde a minha variável pode ser alocada. Se eu me referir à variável que é do tipo inteiro, eu vou ter uma posição da memória onde eu vou conseguir salvar aquela variável inteira. Se eu me referir agora ao endereço de memória onde aquela variável vai estar alocada, eu não vou saber definir isso, eu não vou conseguir ir lá e pontuar, mas eu consigo acessar o endereço da posição de memória. A gente já faz isso. Normalmente, quando a gente vai fazer isso aqui, olha, o que significa esse ezinho aqui, ó? Pega um tipo da variável que é do tipo inteiro, né? E armazena essa variável lá em um campo de memória, né? Em um endereço de memória que vai caber esse registro que vem da área de exatas ponto código. Então, quando eu vou fazer essa associação aqui, automaticamente eu já estou buscando essa posição da memória. Quando eu busco essa posição de memória, a gente já consegue aí, de fato, fazer a analogia de que eu vou conseguir acessar código, autor, livro, editor e número de páginas para a gente ter, de fato, uma abordagem que seja mais específica para cada um desses elementos que a gente tem. Então, nesse exemplo que a gente mostrou aqui, eu já estava automaticamente trabalhando com posição de memória, mas a posição que eu tinha para a memória eu deixava livre que o programa escolhesse para a gente. Existem os tipos de variáveis que a gente vai chamar de ponteiros agora, que vão registrar a posição de memória. Isso é importante porque muitas vezes eu preciso de fazer controle da memória. Dependendo da eficiência que eu tenho para o meu programa, dependendo da forma como eu vou tratar os meus dados, conhecer a posição na memória onde o meu dado está armazenado é muito eficiente. Eu consigo ter esse controle mais efetivo. Então, os ponteiros, né? O ponteiro é uma variável como outra qualquer no programa. Sua diferença é que ela não armazena o valor inteiro ou real, o caractere booleano. Ela simplesmente faz a representação da casa de memória, ou seja, ela serve para armazenar endereços de memória. São valores inteiros sem sinal, posições da minha casa de memória onde o meu dado pode ser ou estar armazenado. Então, os ponteiros para a gente podem ser representados aí como elementos que vão guardar os elementos. Os tipos de ponteiro int guardam inteiros. Os tipos de elementos float guardam pontos flutuantes. Char guardam caracteres. Os ponteiros guardam justamente os endereços de memórias que estão relativos aos inteiros, aos floats, ao char, as strings, a sequência de dados que a gente tem, seja double, ou seja qualquer outro tipo de dado. Então,
você consegue, de fato, varrer na busca pela memória do seu computador e utilizar esses endereços de memória para suas aplicações que sejam aplicações diversas que vocês tenham no seu programa. Então, por exemplo, olha, eu sei que a minha memória ela é composta por uma sequência de posições, né? Eu tenho a posição aí 101, 1001, 1002, 1003, até 1006, como análise, né? Essa memória contínua aí de pontos que a gente está trabalhando. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, a partir da memória posição 1000, eu tenho uma variável que está dada, né, como a variável que foi armazenada lá naquela memória que se chama 1003. Quando eu faço associação do endereço de memória 1000 e coloco aí uma posição de memória, que seria 1003, eu consigo acessar qual o endereço, né, que a partir desse 1003, qual que é a variável que está armazenada lá nessa posição. Então, ó, eu tenho um endereço de memória. Esse endereço de memória agora ele vai ser salvo. Mas ele não vai ser salvo com uma variável inteira, ou float ou char. Ele vai ser salvo com um outro endereço. E aí, quando você acessar esse segundo endereço, você vai ser apontado para a região onde você vai buscar aquela informação. Então, eu vou acessar a posição de memória 1000. Quando eu for acessar essa posição de memória, eu vou encontrar a posição de memória 1003. E lá no 1003 eu vou vir acessar o dado. É justamente por isso que a gente tem o nome de ponteiros, né, que relembra para a gente o apontamento. Eu faço um apontamento para a casa de memória, para a posição da casa de memória, onde eu vou acessar aquela informação e assim sucessivamente para eu conseguir trabalhar com esses elementos. Para a declaração de ponteiro, diferente daquilo que a gente já estava trabalhando até agora, né, eu vou falar o tipo do ponteiro, né? Se é um ponteiro de um inteiro, se é um ponteiro de um char, de um float, de um double. Vou colocar um asterisco e depois vou analisar, vou incluir aí o nome da minha variável, que seja um nome aí mais parecido com aquilo que a gente quer fazer a varredura ou a busca para poder executar o nosso programa. Então, esse tipo de ponteiro que a gente vai estar chamando aí de qualquer elemento que seja aí dos dados primitivos, né, que a gente já trabalhou, ele pode receber o nome de qualquer variável desde que ele esteja acompanhado pelo asterisco. E esse asterisco, né, que faz o compilador saber que aquela variável vai guardar um valor, mas sim um endereço, não vai guardar um valor, mas sim um endereço para um lugar onde ele está de fato discriminado. Então, esse asterisco que a gente comumente trabalha como sendo a representação do ponteiro, ele vai falar o seguinte, ó, você tem um inteiro, né? Você tem uma variável que é inteira. Quando você encontrar o asterisco, vai estar dizendo que o que você vai ter aqui não é um endereço, não é um valor, é o endereço para onde aquele valor vai estar registrado. E aí eu consigo fazer esses apontamentos no decorrer do programa ou no decorrer do meu processo. Isso é útil, galera, quando a gente precisa de trabalhar com estrutura de dados, principalmente com estrutura de dados que visam diminuir o tamanho, né, e a complexidade das buscas. Existem buscas quando a gente vai fazer em algoritmos mais complexos, né, que a busca ela é tão custosa que eu preciso de trabalhar com uma estrutura de dados que seja mais eficiente, preciso trabalhar com árvores, preciso trabalhar com listas encadeadas, e a partir dessas listas encadeadas e árvores eu vou conseguir determinar de fato uma busca que vai na memória. Vou acessando posição de memória por posição de memória. Ao invés de acessar a variável, vou buscando na memória o que eu quero encontrar. Se eu encontrar na memória, eu já volto e faço associação do programa. Então, é por isso que é tão importante a gente conseguir fazer essa analogia do que vai ser determinístico para a gente trabalhar com ponteiros. Então, os ponteiros para a gente, eu sei que eu vou ter um tipo de variável dado aqui, vou colocar o asterisco, sempre representado aqui pelo nome, né? E qualquer tipo de ponteiro que eu estou trabalhando, a gente vai ter sempre imaginar que esse ponteiro não é mais um valor. Ele está associado a uma posição de memória. Então, ó, vamos olhar esse exemplo aí que eu dá discriminado aqui para vocês. Eu tenho um int main, né, o início da função. Tenho um ponteiro de um inteiro. Tenho um ponteiro de um float. Tenho um ponteiro de um char, um ponteiro de struct. Aí olha só qual que é a diferença aqui do struct, né? Para a gente já fazer associação. A struct que a gente está definindo, ela é um tipo de dado.
Só que os tipos de dados que eu possuo podem ser diversos tipos, né? Não existe só um tipo de struct. Aqui, no exemplo que a gente fez da aula de hoje, eu criei uma struct que era de que tipo? Livros. Na aula passada, a gente criou uma struct que era de que tipo? De aluno. Então, para cada tipo de estrutura que eu defino, aquele tipo vai ser armazenado para o nome que eu associei. A estrutura é fixa. Então, na hora de fazer um ponteiro para a estrutura, né, eu preciso de me recordar desse fato e colocar lá o tipo da estrutura que eu estou associando e ir lá armazenar aquele ponteiro, né, que vai fazer a associação para aquela estrutura. Então, o struct P aqui que vai fazer, quando eu acessar o struct P, no asterisco P, eu não vou estar associando a struct ponto, eu não vou conseguir acessar os valores da struct ponto, eu vou estar indicando qual o endereço onde eu vou encontrar a estrutura que a gente chamou, né, o registro que a gente chamou de ponto. Se a gente fosse colocar no nosso exemplo de hoje lá do livros, seria eu encontrar qual o endereço onde eu vou estar trabalhando com a estrutura, né, de aluno, qual o endereço da posição de memória que a gente iria, de fato, estar associando esse elemento. Posso colocar, da mesma forma que a gente já está trabalhando com inteiro, né, int, some, e aqui usar o asterisco, e assim por diante, para poder fazer essa declaração. Então, a declaração sempre dada aí como asterisco e o nome, né, eu posso colocar com vírgula, separado como a gente já tinha feito antes, isso aí se mantém para os tipos dos ponteiros também, não vai ser distinto para ponteiro, a gente pode trabalhar com essa mesma representação até então. E aí, uma coisa que a gente foi colocando para poder deixar mais didático possível esses slides, né? Ponteiros apontam para uma posição de memória. Foi aquilo que a gente já falou até agora. Não vai ter nenhuma definição diferente de ponteiros para poder fazer um entendimento que não seja falar que ele faz um levantamento da posição de memória onde a gente vai estar registrando um tipo de variável. Os ponteiros não inicializados apontam para um único valor indefinido. Então, quando eu não coloco o meu ponteiro com um valor inicial, eu não consigo saber para onde ele está apontando. Se eu só declarei lá int e coloquei aqui int p, o conteúdo para onde eu estou trabalhando com essa variável é indefinida. Então, para começar uma análise de ponteiros, normalmente a gente pode associar ele para um único ponto, indicar que ele vai estar associado para um único ponto ou para uma posição de memória nula, né? Se eu não faço isso, eu deixo ele apontando para qualquer posição da casa de memória que eu estou trabalhando no meu programa. Então, o ponteiro armazena o conteúdo, uma variável para ele é onde aponta, a gente já tinha falado. Para saber o endereço de memória de uma variável do nosso programa, a gente utilizava o operador E, que foi aquilo que a gente acabou de falar aqui. Quando a gente faz isso, eu estou associando a posição de memória onde eu vou armazenar o tipo inteiro. Tudo isso a gente já discutiu até agora. Ao armazenar o endereço, o ponteiro estará apontando para aquela variável. Então, se eu estou trabalhando aqui com o int p e eu coloquei aqui o asterisco p igual a 122, o valor que eu vou ter para p ao acessar esse elemento não vai ser 122. Vai ser o quê? Vai ser 10, que é justamente o endereço que está armazenado na posição 122 da minha memória. Para eu acessar essa posição, basta eu utilizar lá o E, eu consigo determinar aí qual que era essa posição. Comumente a gente já fazia isso quando a gente errava os programas, né? Lembra lá quando vocês utilizavam no começo do programa, vocês podem ter utilizado isso. Ao invés de colocar aqui, para poder imprimir, né? Aqui no printf, quantas vezes a gente não fez isso, né? Na hora de colocar aqui no printf, livro, aqui no final, cadê? Olha que a gente vai imprimir os tipos de livro. Registro. Na hora de imprimir aqui, eu coloco aqui 1% S e eu venho aqui e coloco o quê? A área exata, né? A área que eu quero acessar. Se porventura eu colocar isso aqui assim, se eu vier aqui e colocar um E comercial aqui, assim, né? Colocar a vírgula aqui e o E aqui. O que eu vou estar acessando? Quando vocês pedirem para imprimir, vai vir um número aleatório. Porque esse número vai representar a posição de memória onde áreas exata e ponto nome autor está armazenado. E é isso aqui que eu estou trabalhando com o ponteiro, a posição de memória. Normalmente a gente
quando a gente começa a programar, a gente costuma fazer esse erro, colocar um errozinho aqui para poder imprimir também. Na hora que eu coloco esse erro para poder imprimir, não sai o número que eu quero, sai a posição. Mas na hora que eu venho e tento acessar o que eu de fato busco, aí eu vou lá e consigo encontrar o que eu estou realizando, a operação que seria aí a área exata aí, nome, autor. Então, é legal a gente saber que quando a gente está trabalhando com asterisco P, asterisco I, asterisco J, ou seja, qualquer variável que esteja relacionada a ponteiros, eu vou estar representando isso para um apontamento para a casa de memória onde eu estou, de fato, querendo executar. Então, se eu faço isso aí, ó, int main, declarei uma variável do conteúdo que seria ali C igual a 10, certo? Quando eu criei C igual a 10, automaticamente, no nosso programa, foi vinculado a uma posição de memória, né, lá no nosso computador, na memória do computador, que vai ser armazenada a variável C, e em cima dessa variável que é intitulada como C, eu vou estar armazenando o valor 10. Vou lá e criei, ó, lá na posição 122 eu tenho uma representação que é dada por 10. Criei uma variável do tipo ponteiro, tá? Uma variável do tipo ponteiro asterisco P. Nesse momento, eu criei a variável do tipo ponteiro para eu acessar qual o tipo desse elemento, né? Para poder conseguir vincular esse elemento a uma posição de memória, eu não posso fazer P igual a 10. Porque se eu fizesse P igual a 10, eu estaria acessando a posição 10 da memória. Eu preciso fazer P igual ao endereço de memória onde C está guardado. Quando eu faço isso, eu consigo ir lá e atribuir esse endereço àquele apontamento que seria justamente a posição de memória onde eu vou encontrar a variável C, que neste caso é 122. Quando eu tentar acessar 122, asterisco 122, eu vou acessar justamente o número 10. Mas nesse caso aqui a gente faz a verificação de que ao colocar o EC, eu estou armazenando a posição de memória onde o valor da variável C está alocado para a variável P. E aí eu faço o retorno de 0 aí. Então, ó, para acessar o valor guardado dentro da posição de memória, apontada por um ponteiro, basta utilizar o operador asterisco na frente do nome do ponteiro. Se eu quiser acessar o endereço de memória, a gente já sabe. O endereço de memória é isso aqui. Coloco o Ezinho. Vem aqui e coloco o E comercial. Né? Vem aqui e coloco o E comercial. Se isso aqui fosse um ponteiro e eu quisesse acessar o valor, bastava eu vir aqui e colocar o asterisco. Aí eu iria lá acessar o valor. Essas duas variáveis que a gente tem, essas duas representações, conseguem aí trazer para a gente essa analogia de que a gente está, de fato, trabalhando com esses dois elementos. Então, ó, int main, por lá armazenei a variável C como sendo 10, por lá e atribuir o valor do ponteiro como sendo um inteiro. Tem um tipo, o ponteiro do tipo inteiro, né? E faço o printf aí. Printf, conteúdo apontado por P, né? Que é um asterisco P. E aí eu vou atribuir aqui, a partir desse printf, o valor que vai ser dado por 12. Se eu vim aqui e falei assim, ó, P é igual ao endereço de memória de C. P é igual ao endereço de memória de C. Então, lá na casinha de C, eu tenho um elemento que está armazenando, está apontando para aquela casa, né? Quando eu faço asterisco P, que é o que está descrito aqui, ó, asterisco P, o que você vai estar falando? Vai lá na casa de memória onde o P está apontando, para onde que ele está apontando? Para C. E me mostra o valor que está na casa de memória. Então, ó, P é igual ao endereço de C. No endereço de C está armazenada a variável 10. Toda vez que eu usar o asterisco P, eu vou acessar o valor que está na casa de memória. Então, ó, vamos lá. Conteúdo apontado por P é um inteiro. Asterisco P. Então, eu vou lá acessar a variável que está na variável P. A variável P é um endereço de memória. Então, asterisco, acessa o endereço da memória que está vinculado a P, que é quem? C. Qual que é o valor de P? P é igual a C. Se porventura eu vier aqui agora e fizer assim, ó, asterisco de P, o que está falando aqui asterisco P? Asterisco P é a posição da memória onde ele está armazenado. O que ele está armazenado nessa posição lá até então?
é o próprio 12, né? O próprio 10. Quando eu faço essa segunda modificação aí, ó, asterisco P igual a 12, se eu buscar pelo asterisco P no nosso programa, eu vou encontrar quem? Vou encontrar 12. Se eu buscar pelo asterisco P na nossa representação mais direta, eu vou encontrar aí novamente 12. Vou projetar aqui na câmera, que aí a gente faz essa simulação mais bonitinha aqui. Pá, pá, pá. Aqui, câmera. Câmera. Tá, vamos lá. Cadê minhas canetas? Um monte de caneta nova. Fui lá na papelaria e fiz a festa. Cadê a outra caneta? Ó, eu tenho no primeiro momento a variável C. A variável C, que a gente chamou aqui de C, ela foi armazenada com o valor 10. Então vamos primeiro imaginar aqui uma memória, né? Uma sequência de dados aqui, que é uma sequência lá da memória. Então tem aqui, aí tem várias posições de memórias aqui, como se fosse um vetor mesmo, né? Aí aqui também, memória não é só uma única unidade, eu vim aqui e falei o seguinte, ó, nessa casinha aqui da memória, vem aqui e armazena um valor. Qual o valor que você quer armazenar nessa posição aí? Quero armazenar lá uma variável C. Quando eu crio aqui, ó, int C, quando eu faço isso, int C, essa primeira parte da declaração aí, criando int C, eu estou alocando uma posição de memória disponível para ir lá e salvar a variável C. Fui lá e fiz isso aqui, ó. A posição alocada foi essa. Então aqui está salvo a variável C. Qual que vai ser o valor da variável C? Isso aqui é só de eu armazenar. Int C, eu vou lá e crio. Variável C vai estar aqui. C. Quando eu vou lá e passo para a segunda parte ali, coloco igual a 10, eu venho aqui e preencho isso aqui com 10. Né? Aí, ó, isso aqui pra gente é a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada casa dessa tem um endereço, né? Então a gente já está colocando endereço para essas casas aí também. Quando eu faço assim, ó, asterisco P, eu criei um apontamento. Quando eu crio o apontamento, esse apontamento, ele está falando o seguinte, ó, você vai apontar para um desses valores aqui, qualquer um deles, tá? Você vai apontar para esses índices, né, da memória aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tudo mais. Nessa linha aqui, a gente fez isso, ó. Criei um vetor P que pode apontar para qualquer um desses elementos aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, P é igual ao endereço de C. Então, ó, qual que é o endereço de C? O endereço de C é o 8, né? Esse aqui é o endereço de C. Eu fui lá e falei, olha, o P, o valor de P, normalmente, ele está associado a essa casa aqui agora. Então, P está valendo quanto? P está valendo 8. Só o P. Né? Um endereço de memória. Quando a gente vai olhar para a lateral aqui, o que eu tenho em seguida? O conteúdo apontado por P, aí eu venho aqui e acesso o asterisco P. O asterisco P, quando eu coloco o asterisco, eu não acesso o número. Eu vou lá e falo o seguinte, ó, qual que é o número que está lá na casa 8? O número que está na casa 8, ele vale 10. Então, asterisco P é igual a 10. É igual a C, por enquanto. Está lá naquela casa que a gente acabou de visualizar aqui, que é a casa de número aqui dado por número 8. Quando a gente vem aqui e faz o seguinte agora, ó, asterisco P, o que é o asterisco P? Que foi dado aqui embaixo. Asterisco P, que a gente imprimiu aqui em cima, eu fui lá na casa e vi qual que era o número que estava lá. A gente foi lá e imprimiu o asterisco P sendo 10, tá aqui.
Quando a gente vem para essa linha de baixo e faz assim, ó, asterisco P igual a 12, qual que é a consequência que eu tenho para isso? Ó, asterisco P é a posição lá dentro da casa. Dentro da casa não é mais 10, dentro da casa é o quê? 12. Então, eu apago esse 10 que está aqui dentro e falo que aqui dentro agora eu tenho um valor de 12. Mas aí quando eu faço isso, quando eu substituo essa casa aqui por 12, né, o que eu vou ter? Eu vou ter a mesma sequência de memória que a gente já tinha imaginado, que vai de 1 até 5, em cima de 1 até 10 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter a mesma contagem que a gente já tinha feito. Então, aqui é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui continua sendo a casa do C, porque isso não alterou no programa, né? O C continua sendo aqui. Só que quando eu fiz a alteração disso, ó, aqui não vale 10, mas vale 12, o que está aqui dentro desse conteúdo agora vale 12. Então, aqui tem 12. E aí, ó, quando eu pedir para imprimir asterisco P, o que ele vai imprimir? 12. Se porventura eu for lá e pedir para imprimir C, quando eu for imprimir C, o que está na casa de C não é mais 10, é 12. Então, também vai ser impresso o valor de 12. A ideia que a gente tem para ponteiros, né, que a gente vai começar a tratar a partir de hoje na disciplina, é justamente essa. Você conseguir trabalhar com apontamentos de memória e, a partir desses apontamentos de memória, a gente conseguir manipular qual que é a nossa representação de trabalho. O que eu vou fazer a partir dessa manipulação com os vetores que eu possuo, né? E com a representação que a gente precisa para ponteiros. Então, a partir desses elementos de ponteiro, a gente consegue ir trabalhando justamente isso. Consigo ir vinculando toda essa abordagem. Então, asterisco P é o conteúdo da posição de memória apontado por P, e C é o endereço lógico da memória onde está armazenada a variável C, que a gente chamou lá no nosso tópico. Quando eu olho para isso, então, eu consigo fazer representações de chamar dois ponteiros. Quando eu faço a igualação de dois ponteiros, só basta eu fazer a representação de P1 igual a P2, que são dois ponteiros diferentes. Então, ó, repare que estamos fazendo com que P1 aponte para o mesmo lugar de P2 quando eu faço P1 igual a P2. Se quisermos que a variável apontada por P1 tenha o mesmo conteúdo da variável apontada por P2, o que a gente tem que fazer? Usar o asterisco, porque o asterisco P1 ele acessa a posição daquele endereço que eu estou apontando. Então, o endereço que eu estou apontando de P1 vai receber o mesmo endereço, né, o mesmo valor contido no endereço apontado por P2. Então, eu vou soltar esses slides para vocês, junto com a aula que a gente detalhou hoje, né? Eu dou aula agora às 7h50, mas a partir dessa semana a gente vai ter um acompanhamento mais direto com relação aos tópicos de algoritmo, porque a gente vai entrar numa discussão que é mesmo de aplicação direta, né? E aí, em cima disso, a gente vai discutindo em relação a esse tópico. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte de ponteiro? Conseguiram entender? Foi claro como que a gente vai partir para essa análise de ponteiro? Esse exemplo que eu mostrei no papel, ficou claro para vocês? Querem interromper, perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Sim, não, ok? Wado, Pode falar, Gabriel. eu só não entendi o seguinte, você falou que depois o que está no endereço de C também vai valer 12 quando substitui? Pensa assim, cara, ó, deixa eu voltar aqui para a câmera. Quando a gente criou a variável inicialmente lá, a sequência de memória, a variável C, ela é uma posição da memória. Eu fui lá em uma sequência de posições, né? A partir de uma análise, eu vim aqui, que a posição normalmente é assim, e foi assim, ó, a variável C está descrita nesse bloco aqui. Aqui vai ser o lugar onde eu vou trabalhar com C. Quando eu fiz essa operação aqui, ó, P igual ao endereço de C, o que eu estou fazendo? Ó, a variável P ó, está apontada para aqui. Ó. Aqui está P. Né? Então, eu estou acessando um bloco de memória. O bloco de memória físico lá. Aquele bloco lá. Uma memória física que eu possuo. A partir daquele bloco,
quando eu faço essa operação aqui, ó, o endereço onde eu estou apontando de P, qual que é esse endereço? Essa posição aqui. Vai receber o valor de 12. Então, eu vou lá fisicamente, vou alterar todas as informações e vou sobrescrever aqui. Vou escrever aqui o valor de 12. É como se eu estivesse gravando em cima dessa sequência de memória o valor de 12. E aí, quando a variável C, quando eu tentar acessar a variável C, como eu já trabalhei com a manipulação desse elemento aqui, a variável C foi alterada de forma indireta, porque a variável C foi alterada pelo endereço que P está apontando. E aí, quando eu for imprimir C, esse valor vai ser dado como 12. Então, quando a gente utiliza o P aí com asterisco, a gente consegue falar que ele consegue sobrescrever qualquer posição da memória. Se eu quisesse limpar a memória, por exemplo, se eu quisesse falar assim, ó, já viu aquelas funções lá no próprio MATLAB que faz você coloca lá, clear, ele vai lá e limpa tudo? Eu posso ir varrendo todas as posições de memória que eu tenho e limpando todos os lixos que eu possuo. Isso é uma aplicação que eu posso imaginar com ponteiro direto, entendeu? Essa é a ideia que a gente consegue fazer. Entendi. Show. Beleza? Tranquilo, galera? Sim, não? Alguém tem outra pergunta além do Gabriel? Tá. Então, pessoal, eu vou finalizar por agora que eu tenho uma aula 7h50. Eu vou até começar às 7h55 lá, que eu vou aplicar a bombinha de novo. E aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão postando lá no portal. Eu vou finalizar a gravação no OBS. Também estou gravando lá pelo Zoom, mas o que der certo lá, depois eu posto lá no portal para vocês, né, o conteúdo dessa disciplina, dessa aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá. Grande abraço a todos. Bom revê-los. Não, melhores, né? Pô, Pedro, não, isso aí é direto, cara. Isso aí é desde que eu tenho 9 anos de idade. Se eu ficar muito tempo falando direto, tive uma reunião que eu falei muito, aí já era. Na sala de aula também, não sei se você já reparou, eu sempre levo a bombinha para tudo que é canto. Eu já estou acostumado. Beleza, pessoal? Então, vida aí de pessoa com esses problemas. Estou ficando velho também. Mas grande abraço a todos e vocês seguem lá à disposição. Qualquer coisa, vocês chamem lá no grupo que a gente vai conversando. Beleza? Valeu, um abraço. Tchau. Abraço.